deixar vocês mostrar. Não vou dormir. Bom dia, gente. Eu sou, como o Levi já falou, eu sou Daniela Loureiro, sou nutricionista. Eu já trabalho com nutrição esportiva há 11 anos. E, enfim, a minha intenção, quando vou ler essa aula, foi de trazer para vocês uma visão muito prática de alimentação e de suplementação, especificamente das corridas, né? Porque talvez seja uma coisa que vocês trabalhem ou vivenciem com muita frequência. E aí sempre tem aquele aluno que pergunta, né? O que eu tenho que comer antes, o que eu tenho que comer depois, apesar de o ideal seria que todos tivessem o seu planejamento alimentar, o que comer no dia anterior, o que comer no dia do treino, ou da corrida, a suplementação. Mas sempre tem aquele aluno que não tem orientação, que pergunta, e às vezes até o professor às vezes fica meio em dúvida, né? De o que deve, o que não deve. Aí pergunta de suplemento, como é que é o gel, como é que eu vejo se é a se deve, se não deve. Então eu acho que como vocês vivenciam isso o tempo inteiro, seria interessante pelo menos que vocês entendessem o porquê que a gente usa isso, e até às vezes para esclarecer uma dúvida do aluno de vocês, né? E vocês vão ver na frente que também não adianta você saber tudo do suplemento se a alimentação não está bem calculada. Então, na verdade, o suplemento é um casamento com a dieta. Uma parte da dieta é específica do nutricionista, pelo menos a parte de suplementação é interessante que vocês tenham conhecimento de porquê e como que a gente faz. Né? Tá? Tá bom, né? Bom, gente, quando a gente escolhe um suplemento específico, uma dieta específica para um corredor, não fui eu que tive uma ideia, eu tive um insight e inventei que tem que tomar aquele negócio. Não, tudo que a gente prescreve, ou recomenda, ou deixa de recomendar, a base é a literatura científica. Então, eu não vou lá, porque a Daniela é chata, a Daniela não quer passar tal coisa para eu tomar. Eu vou passar alguma coisa que tem um embasamento científico. Então, não sou eu que dou as regras. A literatura científica que nos dá as regras e as coisas que são seguras e eficientes de trabalhar. Então, a gente vê muito por aí vários tipos de suplementos, porque é energético, melhora o rendimento, porque ajuda nisso, ajuda naquilo, melhora a explosão. Mas a propaganda dele pode ser muito boa, mas se não existe um embasamento científico, não existe uma eficácia comprovada e uma segurança de que aquilo não vai fazer mal para o atleta, a gente não pode prescrever. Então, assim, às vezes, né, o próprio atleta ou o professor fica, Daniela, eu queria tomar tal coisa. Se não tem embasamento científico, se não tem comprovação científica, a gente não vai ajudar. Então, tem que tomar cuidado, porque você sabe que rola muita coisa por aí, né, coisas realmente que a pessoa toma e tem que melhora ou não, mas que o uso do suplemento não é dado, a pessoa se sentiu bem, então pode tomar. Não é assim. Tem muita coisa que pode fazer mal. E aí vem aquela velha história, né? Que todo mundo fala, suplemento que ele é. Aí o que hoje realmente as pessoas caem sobre a suplementação. Suplemento isso, suplemento aquilo outro. Nas corridas, mesmo tanto nos treinos quanto na prova em si. É interessante usar a suplementação? Muitas vezes sim. Tem muitas coisas que são bastante recomendadas e necessárias para o corredor. Mas também de nada adianta você ter todo o suplemento bem escolhido, o horário, a quantidade, o tipo, se a dieta está mal feita. Então você vai fazer uma prova com toda a suplementação bem calculada, se no dia anterior você não comeu bem. Muita coisa não vai adiantar. Então, como eu falei, é um casamento. Você planeja a dieta e complementa com a suplementação. Só a suplementação bem feita e a alimentação não, é bem provável que aquele atleta não atinja o desempenho que a gente deseja. Então, é uma associação de dois fatores, tá? Não adianta, eu vou começar a correr, vou tomar um montão de suplemento. Primeiro, ajeite sua alimentação e vamos ver que suplementação pode ser recomendada. E a gente sabe que para um treino ou para uma prova, né? Aqui, enfim, Fortaleza e o Nordeste em si é cheio de provas, né? Revezamento disso, corrida daquilo, então é uma coisa que é da vivência de uma grande parcela da população. E a gente sabe que antes de uma prova mais importante,
ou antes de um treino mais longo, existe uma alimentação correta. O que eu tenho que comer antes, o que eu tenho que comer depois, isso interfere muito no resultado. Essa pessoa está com um condicionamento físico muito bom, treinou muito bem, mas a alimentação deixou a desejar, ou a suplementação não foi bem feita. Ele com certeza não vai atingir o desempenho que esperasse. E outra coisa é que é muito comum, às vezes, a pessoa chegar no dia da corrida e encontrar os amigos lá usando um gel e tal, e aí, vou tomar também. Gente, no dia de uma prova, não se experimenta nada. Todo suplemento ou todo alimento novo que for se introduzir na rotina do atleta, tem que ser testado nos treinos. Ó, tem gente que foi lá para a maratona de Nova York, mudou a marca do gel, tem dor de barriga, estava atrás da árvore lá, não conseguiu reclamar. Porque passou mal, mudou a marca do gel. Então eu sei que ele chegou lá e errou no carro, levou gel a menos, pegou o gel do colega. Passou mal, vomitando, no meio de uma maratona. Ele tinha passado meses se preparando. Então isso é uma coisa muito importante. Já que vai usar o suplemento, não deixe para o dia da prova. Tem que fazer o teste no treino, porque corre o risco de a coisa não funcionar como deveria. Tá? Isso é muito comum no dia a dia. É muito comum as pessoas pegarem suplemento um com o outro, trocar o gel um com o outro. Isso aí não se deve fazer. Tem que ter o seu e com o seu contadinho no bolso, que é o que você vai usar. E existe uma individualidade em relação à suplementação. Às vezes a gente compra um suplemento e pega lá o rótulo. Use uma colher de sopa para não sei quantos ml de água para não sei quanto tempo. Rótulo de suplemento, a gente tem que jogar no lixo. Não se dá bola para rótulo de suplemento. Rótulo de suplemento, a Anvisa obriga que ele tenha uma explicação genérica, pelo menos uma ideia de para que aquele suplemento serve. Mas é uma ideia que não é nada individualizada. Muitas vezes a quantidade de suplemento é muito acima do que o que é necessário. Então, não se dá bola para rótulo de suplemento, mas que você chega lá na loja de suplemento. Quais são os suplementos para corredor? Vocês veem lá quais são as opções. Se vocês seguirem o que está no rótulo, muitas vezes a coisa não vai bem. Tá? E até porque cada um tem uma necessidade. Às vezes um pode usar, se de repente usar um gel, um intervalo de tempo pequeno, pode passar mal, o outro já consegue tomar um gel com mais frequência. Tem gente que não se adapta ao gel, tem que usar uma outra forma. Então cada um é de um jeito. Não ajuda você querer seguir o padrão que está lá no rótulo, porque muitas vezes a coisa não dá certo. E aí, já que nós vamos ter uma corrida, né, agora hoje de Guaramiranga, né? Então também tem um batom, né, não sei o que é. Batom X. Se tiver um canal mais curto, eu iria correr também, mas não dá certo. Então, assim, antes de uma prova importante, ou antes de um treino longo, geralmente aos finais de semana, olha, na planilha de prescrição existe treino longo, o que eu tenho que comer antes? Então, digamos, vai haver uma corrida e a largada vai acontecer às 8 horas da manhã. E agora, o que eu vou comer quando eu acordar? Como é que tem que ser a minha rotina de alimentação naquele período? Então, se vocês, digamos, vão largar 8 horas da manhã, a refeição que vocês vão fazer, a mais importante, tem que ser 2 a 3 horas antes da largar. Existe aquela pessoa que acorda e se rolar com uma banana, sai correndo? Tem. Se você vai comer muito pertinho na hora de largar, você tem que comer pouco. Você fazer uma refeição, o café da manhã mesmo, não adianta você fazer o café da manhã e em meia hora está lá no ponto de largada, que é bem provável ou a comida volte ou ela queira descer meio na maca, ou você fica embrulhado. E tem as exceções, tem gente que come um trator e não sente nada, mas eu não posso dizer que isso se aplica a todo mundo. Tá? Então, 2 a 3 horas antes da largada tem que ser feita a refeição. Então, se eu vou largar 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, entre 5 e 6 horas, eu tenho que fazer uma café da manhã. Tá? Se acordar às 7 horas, tem que comer uma coisinha e sair correndo. No dia a dia, assim, que geralmente as pessoas treinam de manhã bem cedinho, né? Tipo 5 e meia, 6 horas da manhã, não dá para ela acordar às 2 e meia para comer. Óbvio. Então, o que precisa comer? Comer só um pouquinho. É comum a pessoa comer uma banana, tomar uma pouquinho de BCAA, ou tomar um gel, ou um pedacinho de pão e já ir correr. Então, se o seu prazo de comer e correr está muito pertinho, você vai comer só uma coisinha leve. Agora, se você vai fazer uma refeição, 2 a 3 horas antes. Tem algumas corridas que também largam à tarde, né? 3, 4 horas da tarde,
Então, o almoço, você faz meio-dia, 1h da tarde, para 3 ou 4 horas você poder largar. Aí tudo bem, mas uma refeição grande não se faz em cima da hora, porque aí é bem provável que você faça mal. E o que é que não pode ter nessa refeição? Muita gordura, né? Além de gordura, não deve ter na refeição de ninguém, mesmo de quem não corra, mas os alimentos que têm gordura, eles são difíceis de digestão. Então, é uma coisa que você come e fica no estômago por horas. Então, você vai correr com aquela coisa que está querendo voltar. Então, ninguém vai comer bacon, ninguém vai comer queijo cheddar, maionese, filé com bacon antes de você correr. A coisa não vai descer. Então, gordura, seja no café da manhã, caso a corrida seja de manhã, ou seja no almoço, não tem que ter. E tem que ter uma quantidade muito grande de carboidrato. Você sabe que o carboidrato vai ser, em termos de alimentação, né, é o combustível mais importante para uma prova de corrida. Então, já que o carboidrato é o combustível do organismo de vocês, né, que vai ser usado durante a corrida, tem que ser o que mais aparece na refeição. E uma quantidade de fibra pequena. Então, eu sei que é muito saudável comer semente de linhaça, comer gergelim, comer farelo de trigo, comer pão integral, mas na refeição e antes da corrida, não é interessante porque a fibra é de difícil digestão, ela fica parada no estômago por muito tempo, e também vocês podem largar e sentirem que a alimentação não desceu e ficar com vontade de provocar. Então, se vai correr, não é interessante comer esses tipos de cereais, esses tipos de farelos no café da manhã. Tem que ser uma coisa que tenha a digestão mais fácil. E tem que ter um pouquinho de proteína. Então, você coloca um pedacinho de queijo, uma clara de ovo, ou um blanquete de peru, ou o leite não é muito recomendado, nem o iogurte, porque a proteína do leite ela é difícil de digestão. Então, você pode tomar um copo de leite, nem que seja 4 horas da manhã. Você pode correr e pode se sentir mal. Então, tem que ter uma proteína nesse café da manhã, ou nesse almoço, junto com o carboidrato, mas uma proteína de digestão fácil. Então, vai um queijo branco, vai uma clara de ovo. Se for um almoço, vai ser um filézinho de peixe ou um filézinho de frango, mas também sem exagerar. Tá? E respeitar a individualidade do atleta. Tem gente que acorda 5 horas da manhã com uma caixeira com carne cozida. A gente toma caldo. Tem cada tipo de alimentação que é um negócio meio discrepante. Então, a gente tem que respeitar, de certa maneira, a individualidade do atleta e tentar respeitar as regras dentro daquilo que ele consegue comer. E aí, um exemplo, né? Um café da manhã. Eu vou comer 7 horas da manhã. A prova é 7 horas da manhã. Que horas eu tenho que fazer o café da manhã? 5 horas, mais ou menos. E o que é que tem que ter nesse meu café da manhã, antes de uma prova dessa? Suco de frutas, gente, os sucos têm uma quantidade grande de carboidrato, além de hidratar, então são bastante recomendados para você beber antes de você correr. Os pães brancos, então pão carioquinho, pão de forno, pão sopado, pão de massa fina, esses pãezinhos brancos que tem a digestão mais fácil, também você pode comer antes. As frutas que não tem bagaço, porque, digamos, você vai comer uma laranja com um bagaço, você pode se sentir mal, porque o bagaço, a quantidade de fibra, é difícil de digerir. Então, as frutas como banana, melão, mamão, uva, melancia, também não tem bagaço, não tem uma quantidade de fibra muito grande, e são frutas recomendadas para você comer antes de correr. O cuscuz também, a pessoa tem preconceito com o cuscuz, eu acho, com o cuscuz da tapioca, né? Mas o cuscuz da tapioca são opções ao pão. Se você não quiser comer pão, você pode comer o cuscuz. A tapioca, antes de correr, não, porque a tapioca também não desce, é como farofa, né? Mas o cuscuz é um alimento que você pode comer antes de correr sem problema nenhum. Só não vale colocar, né, manteiga da terra, enfim, aí é para calhar com ele. Mas o cuscuz não tem problema nenhum. Você come cuscuz com um pedaço de queijo branco no café da manhã, não tem problema nenhum. O queijo branco, aí entra o queijo frescal, queijo de coco, queijo potágio. E hoje a gente já encontra queijo coalho light. Apesar do queijo coalho ser branco, né, tem essa... mas Daniel, queijo branco, coalho é branco, mas ele não é magro. Ele é do leite integral, ele usa a gordura do leite. E hoje a gente já encontra queijo coalho light no supermercado. É fácil. E uma clara de ovo cozida também. E uma fruta, uma banana com um pouquinho de mel. O mel também pode entrar sem exagero. Então, no café da manhã, se a pessoa comer esse tipo de alimentos, a quantidade é o que ela consegue tolerar. Não pode também querer se entupir, que eu vou correr, vou comer muito, que é para ter
energia e também não pode comer tão pouquinho a ponto de uma hora depois estar morrendo de fome. Então a quantidade é o que você fica confortável, né? Levantei da mesa sem estar. Enquanto o rato vai comer sem estar morrendo de fome. E o que a gente deve evitar, né? Os alimentos com gordura, como eu falei, porque eles têm a digestão difícil e você pode correr se sentindo empachado, se sentindo exposto. Os alimentos com açúcar, por quê? Os alimentos que têm uma quantidade grande de açúcar, aí tem gente que fala, mas açúcar é carboidrato, tem que comer carboidrato antes de correr. Sim, tem, mas é um tipo de carboidrato, né? O açúcar em bolo, torta, pudim, chocolate, são alimentos que têm carboidrato, tem, mas é um tipo de carboidrato, que é o açúcar, o carboidrato simples, que faz a glicose do sangue subir com muita rapidez. Então isso pode prejudicar o rendimento na corrida. A gente sabe que durante uma corrida, o nosso organismo ele gasta carboidrato e queima gordura. Se você come uma refeição com uma quantidade grande de açúcar, a insulina vai subir e vai bloquear o processo de queima de gordura. Então você vai acabar queimando menos gordura naquela corrida e vai depender só do seu estoque de carboidrato, e ele vai acabar mais rápido. Então você pode entrar em fadiga mais cedo por ter comido muito açúcar antes de correr. Então tem que ter cuidado. Tem que comer carboidrato? Tem, mas o tipo de carboidrato é muito importante. Não, do pão, do cuscuz, das frutas, dos sucos, tudo bem. Agora, do açúcar, dos alimentos doces, não. E também é bom evitar uma quantidade grande de fibras, como eu falei, porque as fibras têm dificuldade em serem ingeridas e elas podem causar desconforto e empachamento durante a corrida. Bom, sempre que se fala em corrida ou um esporte de longa duração, seja triatlo, o ciclismo, se ressalta muito que tem que comer carboidrato. Tem que comer carboidrato, realmente tem que comer carboidrato. E o carboidrato na nossa cultura ele é meio que um mito, né? A gente sabe que depende dele para render bem numa prova dessa ou num treino, mas ao mesmo tempo sabe que se eu comer demais eu vou engordar. Então existe um ponto certo. E muitas vezes aquele atleta está correndo e ele está em processo de redução de peso. Enfim, iniciou um treinamento com percentual de gordura elevado. A dieta dele é programada para redução de percentual de gordura, só que ainda assim ela tem que ter carboidrato na quantidade correta. Se eu, querendo fazer com que ele emagreça mais rápido, expandir o carboidrato mais, eu levo a uma perda de massa muscular. Então a grande questão do carboidrato é o equilíbrio, né? E aí é difícil dizer, é uma fatia, duas, é 3 colheres de sopa, é 4. Isso depende do quê? Da necessidade dele. Então, em geral, nós usamos uma dieta para quem faz corrida de 5 a 10 gramas de carboidrato para cada quilo de peso por dia. Se eu usar 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 gramas de carboidrato, vai depender de qual a quantidade calórica que tem na dieta dele. Então, se a dieta dessa pessoa é programada para redução de percentual de gordura, redução de peso, eu uso uma margem de carboidrato um pouquinho mais baixa. Agora, aquele atleta magrinho, com 6, 7, 10% de gordura, que a minha intenção é mesmo só melhorar rendimento, prevenir lesão, eu uso uma quantidade de carboidrato maior, mas eu não posso fazer uma restrição de carboidrato severa, mesmo naquele que quer reduzir o percentual de gordura. O carboidrato é fundamental para ele render bem, inclusive para queimar gordura. Vocês vão ver depois que se eu restringo o carboidrato da alimentação, eu faço o quê? Tem um desgaste muscular muito maior, eu perco mais massa muscular e bloqueio o processo de oxidação de gordura. Então eu estou ajudando aquele atleta a emagrecer? Não. Eu estou levando ele, facilitando o aparecimento de uma lesão muscular, facilitando um overtraining ou uma redução de atividade do sistema imunológico, gera um estresse oxidativo para aquele atleta e nem por isso o percentual de gordura dele ficou mais baixo do que o que deveria. Então tudo é o equilíbrio. E é muito comum a gente chegar no consultório, atletas que fazem meia maratona, que tem uma dieta com 20, 30% de carboidrato. Mas, Daniela, eu me sinto tão mal, eu vou correr, parece que eu estou morrendo de óbvio. Né? E aí, sim, toque de proteína, que é uma fome desesperada. Aí, não, proteína não engorda. Como que proteína não engorda? Proteína tem caloria, tudo que tem caloria engorda. Se você ultrapassar da sua cota, vai virar gordura, não tem essa. E sem falar que você sobrecarrega os rins, né? E o fígado. Então, tem que ter muito cuidado. E aqui também, nessa questão da quantidade de carboidrato, é uma coisa que a gente observa no dia a dia até no alto nível. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com uma equipe de futebol profissional e o que acontecia? Existia um grupo dos atletas que estavam bem e os atletas gordinhos. Os atletas gordinhos, aquela coisa de
treino, né? Os atletas gordinhos não ganhavam carboidrato durante o treino. Só os magrinhos. Eu diria, mas por que eles não ganham carboidrato? Ah, porque eles estão gordinhos e a quantidade de calorias que eles têm que ingerir tem que ser mais baixa. Eu digo, sim, tira durante o dia, mas não tira durante o treino. Ele depende do carboidrato para render, para fornecer energia para ele, para economizar, para evitar que você perca massa muscular. Então, o que acontecia nesses treinos? Os atletas que estavam gordinhos, eles tinham um processo de perda de massa muscular e de lesão muito mais frequente do que os outros. Aí, porque eles estão gordinhos, é muito peso para carregar o joelho. Talvez até fosse um dos fatores, mas o desgaste muscular também. Então, se um atleta está gordinho, tem que reduzir o percentual de gordura, não é do carboidrato durante a prova, durante o exercício que você vai tirar. Numa meia maratona, os gordinhos e os magrinhos usam gel. Não me interessa se ele emagreceu ou não. O gel é para todo mundo. Ele se emagrece em outra hora. Mas não tirar caloria do momento da prova. Isso aí, e é muito comum, é comum uma pessoa que quer emagrecer e vai fazer uma prova, um treino de 12, 15 quilômetros, às vezes nem toma água. Não vai emagrecer mais rápido por causa disso. Tá? Então, um atleta enfim, que participa dos treinos das provas de corrida, carboidrato é isso aqui. Tá? No dia a dia a gente pode fazer 50, 60, mas naqueles dias que antecedem uma prova, que a corrida é tal, nos 2 dias de antes, o carboidrato é esse aqui. Se eu estou gordinho, se eu estou magrinho, não é na véspera da prova que você vai emagrecer. Você vai emagrecer até onde você puder, nos 2 dias antes. Nos 2 dias que antecedem a prova, você não é dia de emagrecer, é dia de se preparar para a prova. E o que emagreceu já foi. Então é bom começar com bastante antecedência. Às vezes as pessoas procuram um consultório com 2 meses antes da prova. Eles querem perder 10 quilos. Digo, vão perder um pouquinho e aí o que você conseguir perder até o dia da prova está no lucro, mas não vai perder 10 quilos de gordura em 2 meses. Não dá. Ou então, Daniel, tu disse que era para eu comer carboidrato na véspera, eu fiquei com medo de engordar. Não, você já engordou, já emagreceu, tinha que emagrecer. Não é nesse dia que se tira. 2 dias antes acabou, então emagreça até 2 dias antes. Umas 48 horas antes é hora de se preparar para a prova. Então é outra coisa. Tá? Então, dieta antes de provas importantes, 60% a 70% de carboidrato. No dia a dia pode chegar até 50%, no caso de quem quer reduzir o percentual de gordura, mas menos que 50% nem pensar. É o limite, não dá para tirar mais do que isso. Tá? E aí a quantidade, a variação vai depender do peso da pessoa e da quantidade de calorias que a dieta dele tem. E aqui eu sempre gosto de colocar em termos percentuais, 50%, 60%, 70%. Por quê? Porque, por mais que a pessoa queira, digamos, tem um atleta que está bem, está com percentual de gordura baixo, a dieta dele vai ter 3.000 calorias. 60% da dieta dele vai ser carboidrato, de 3.000 calorias. A outra pessoa que quer reduzir o percentual de gordura vai lá e está com 1.800 calorias na dieta. 60% vão ser de carboidrato. Então, quando o valor calórico da dieta diminui, o percentual se mantém, mas o número em gramas de carboidrato vai baixar. Então, você não precisa diminuir mais do que o que você já restringir as calorias, mas o percentual daquelas calorias que eu estou prescrevendo continua 60%. Tá? Então não é, eu vou fazer 1.800 calorias e eu vou colocar só 30% de carboidrato. Não, esse valor é fixo, o percentual é fixo, o que muda é o valor calórico da dieta. Então o número em gramas de carboidrato de uma dieta de valor calórico mais baixo vai ser menor, mas o percentual de contribuição da dieta é o mesmo. Então isso é uma coisa que eu bato muito pé, porque no dia a dia não é o que a gente observa, né? As pessoas têm bastante preconceito em comer carboidrato e a questão é só manter o equilíbrio. E aqui é só para ilustrar o carboidrato para conseguir manter o processo de produção de ATP em dia. Então, se a pessoa foi correr em jejum, ou então está com uma dieta com valor calórico baixíssimo, ou comendo pouco carboidrato, essa quantidade de glicose, de glicogênio muscular, ela está comprometida. Mas o meu músculo, se eu estou correndo, por mais que eu esteja passando fome, se eu estou correndo, meu músculo está gastando ATP. Ele só para de gastar numa velocidade elevada quando você para. Ele é parado, ele gasta. Só para a gente se manter vivo, a gente já gasta ATP. Mas na atividade física, numa velocidade muito maior. Então, se eu estou correndo, eu estou gastando ATP. Se eu estou correndo devagar, mais rápido, menos rápido, certinho, se
se é um treino na areia ou se é um treino longo, eu estou gastando ATP. E eu preciso de combustível para produzir o ATP. Tá? E se eu não tenho esse combustível, se eu não comi carboidrato e continuei a correr, o que o organismo vai fazer? Vai dar um jeito. Viu? Meu filho, tu não comeu carboidrato, mas eu estou correndo, dá teu jeito aí. E ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar um plano B. De onde é que eu vou tirar combustível para produzir ATP? Ele tira da gordura, tira, mas na ausência do carboidrato, o organismo quebra muita massa muscular. É como se a massa muscular viesse para tapar o buraco da falta de carboidrato. Então, se eu não comi carboidrato e fui correr, quem é que vai tapar o buraco? Olha os aminoácidos aqui. De onde é que a gente tira os aminoácidos? Da musculatura. E se for num grau mais acentuado, de jejum, de restrição calórica, dos órgãos. Eu posso retirar proteína do meu intestino, dos meus vasos sanguíneos, das proteínas que circulam no meu sangue, posso tirar da pele, aí vem o processo de flacidez. Não tem uma história que diz que quem corre envelhece mais cedo, né? Não tem essa história aí do mesmo de quem corre? Primeiro porque a corrida, qualquer atividade física, ela aumenta a produção de radicais livres. Então, quanto mais oxigênio uma pessoa respira, mais radicais livres ela produz. Isso é normal, isso é diretamente proporcional. A pessoa bem condicionada fisicamente, ela aprende a bloquear os efeitos dos radicais livres. Mas, para isso, existe um tempo. Então, uma pessoa que começou uma planilha de treino para corrida, nos primeiros meses, aquela produção de radicais livres, ela agride o organismo sim, vai lesionar, vai atingir células da pele, células dos órgãos. Tanto é que é comum uma pessoa, às vezes, começar um treino e ficar gripada com muita frequência. Por quê? Porque os radicais livres, realmente, eles agridem as células do organismo. Só que à medida que você fica bem condicionado, o seu organismo aprende a bloquear. Então, uma pessoa bem condicionada, ela produz muitos radicais livres, mas ela se defende, ela se vira, tá? Só que na pessoa que corre e se alimenta mal, ela não consegue. Porque o que bloqueia radicais livres? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, molibdênio, são vitaminas, são minerais. E a pessoa que se alimenta mal, ela não tem esses minerais, ela é bombardeada. É óbvio que ela vai envelhecer mais cedo, provavelmente sim. Ela vai correr o risco de ter lesão, com certeza. Ela vai correr o risco de ter infecção de trato respiratório superior com mais frequência, vai. Ela vai ter rugas, vai ficar o cabelo branco, vai. Tudo que é envolvido no processo de envelhecimento fica acentuado quando eu tenho uma exacerbação da produção de radicais livres e não consigo me defender. Então eu tenho que fazer o quê? Evitar com que o meu organismo quebre proteína para produzir energia, fazendo o quê? Comendo carboidrato direitinho. Mesmo que eu esteja em processo de redução de peso, eu tenho que comer o mínimo que eu preciso para poder correr sem ter um grau de degradação muscular muito acentuado. E tem que incluir vitaminas? Tem que tomar vitamina E, tem que tomar vitamina C, tem que tomar beta-caroteno. Então é muito comum os corredores que vão ao consultório, existe um coquetel de antioxidantes que eles têm que tomar. É óbvio. Além de ter a dieta toda bonitinha, eu tenho que partir para os antioxidantes. Tá? E aí as meninas que querem emagrecer, que não comem carboidrato, que vai emagrecer bem rápido, o que acontece? Se ela não está comendo carboidrato, vai haver uma alta degradação de massa magra, de proteínas. A proteína está no músculo? Tá, mas está na pele. Ó, a flacidez, fica tudo com a bunda caída, pelo amor de Deus. Não tem condição. Então, né? Eu quero correr para ficar durinha, vai ficar mole se você não comer direito. E é verdade, não tem noção não. A pessoa, o rosto, a bunda que eu digo que a gente se preocupa muito, né? Mas o rosto, tudo. É um aspecto de envelhecimento que vem muito antes do tempo se a alimentação está ruim. E eu até então nunca tinha ouvido